Meus irmãos, estamos hoje retomando a nossa série em Romanos. Você sabe que nós alternamos Antigo e Novo Testamento. Começamos o ano com Romanos, fomos para Êxodo, tivemos o mês de aniversário, que foi diferente, e agora retomamos Romanos. Serão 5 sermões seguidos, a partir do capítulo 5. Eu gostaria de pedir ao Senhor que esses textos abençoassem a nossa vida, acima de tudo, e que nós nos tornássemos sempre mais fiéis a Ele, para que pudéssemos experimentar essa felicidade sobre a qual nós acabamos de cantar. Por favor, irmãos, Romanos capítulo 5, eu vou ler na versão que está no escaninho à sua frente, mas qualquer outra versão da Bíblia pode mudar uma ou outra palavra, mas é o mesmo contexto. Amém? Essa é a palavra sobre a qual vamos refletir hoje. Aquele trecho que tinha terminado no versículo anterior à leitura de hoje, o 4:25, mostra que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. É assim que termina o capítulo 4. E agora nós entramos no capítulo 5, ouvindo da pena de Paulo com uma expressão assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma sequência lógica saindo do capítulo 4 e começando o capítulo 5. Paulo parte de problemas encontrados no passado com relação ao senhorio de Deus, e agora ele vai tratar de problemas do presente com relação ao mesmo senhorio de Deus. Só que agora ele está trocando a ideia de que havia graça, porém muita ira contra o pecado sendo manifestado, e isso gerava um problema com relação ao senhorio de Deus. Não a partir do olhar de Deus, mas a partir do olhar daqueles que ele chamava para segui-lo. Mas agora Paulo está migrando para outro conceito, continua vendo problema com relação a isso, mas o nosso entendimento vai mudando, porque agora ele vai se debruçar sobre a graça e a lei, porque a lei veio trazer luz, embora essa luz também pudesse macular a percepção daquilo que estava acontecendo. E por causa dessa conexão direta, há muitas pessoas que ficam na dúvida se o capítulo 5 pertence à seção que termina no 4, ou se o capítulo 5 é o próprio encerramento dessa seção. Eu, particularmente, prefiro entender que o capítulo 5 é uma transição entre o que nós já vimos até aqui e aquilo que veremos a partir de agora. Algumas palavras vão ser muito mais frequentes a partir do capítulo 5, nos textos aqui de Romanos, como redenção, vida, reviver. Essas palavras vão ser mais frequentes do que eram antes, por causa do tom que Paulo quer dar agora. E ele está preocupado em manter viva a ideia que ele lança lá no capítulo 1 ainda, versículos 16 e 17, que dão um tom para tudo isso. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então Paulo está preocupado, e isso vai se tornar ainda mais evidente a partir do capítulo 5, em nos mostrar que o evangelho não é uma coisa que serve apenas para resolver dilemas existenciais. As pessoas não devem procurar o evangelho porque estão mal com alguma coisa na vida. Mas o evangelho é capaz de criar vida, a própria vida. É capaz de capacitar o ser humano, obviamente o ser humano que entende o evangelho se torna filho de Deus, a enfrentar uma dura realidade que nos cerca na vida. O evangelho gera vida e, por causa disso, nos sustenta em meio às dificuldades. Não é o contrário. É por isso que nós não podemos oferecer um evangelho que resolva problemas financeiros, por exemplo. Mas aquele que está no evangelho pode ter um caminho para resolver os seus problemas financeiros, por causa daquilo que Deus faz no seu coração. Não podemos inverter essa ordem. E aí ele começa, então, a trabalhar esse texto
e eu divido em dois blocos, até o versículo 11 e do 12 até o final. Nesse primeiro bloco, ele começa a mostrar os frutos da justificação pela fé. Porque ele vai fazer muita menção a partir de agora aos princípios da aliança, aquilo que Deus tinha feito com o seu povo e aquilo que Deus tinha chamado o seu povo para vivenciar. Ele faz referências especiais a fatos relacionados a pecado, a exílio, de modo muito especial também a restauração. E ele faz isso em referência ao povo do Antigo Testamento, porque isso serve como ponto de apoio para ele explicar aquilo que ele quer mostrar a partir de agora. As maldições da aliança precisaram ser lançadas na antiguidade como parte da disciplina de Deus, para que a aliança em si não fosse rompida. Se aquelas maldições não tivessem sido lançadas e depois cumpridas, a aliança em si teria sido rompida. Mas Deus sempre ofereceu a Israel a promessa também dentro do conjunto da aliança, de que mediante arrependimento haveria bênçãos da aliança sendo restituídas sobre o povo de Deus. É por isso que as piores maldições que os hebreus enfrentaram foram os exílios, mas as maiores bênçãos foram as libertações que o povo recebeu. Então, Deus deixava isso bem claro. E aqui, Paulo começa a mostrar alguns frutos da justificação pela fé. Neste capítulo, ele vai mostrar, se não me falha a memória, 3 ou 4 delas. 3 com certeza, não me lembro se 4. A primeira delas é a paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por que Paulo fala isso? Porque ele está escrevendo para um povo que vivia sob o Império Romano. E Roma vivia tempos breves de paz. Os seus imperadores proclamavam paz, a Pax Romana, que era a paz de Roma. Os habitantes daquele tempo estavam acostumados a ouvir: Roma está em paz. Há paz sobre Roma. Só que ele está dizendo: não é isso que eu estou falando para vocês. Eu estou dizendo que se nós estivermos debaixo da égide de Deus, nós teremos paz não em Roma, mas teremos paz com Deus. E haja o que houver em Roma, nada vai tirar a nossa paz com Deus. Lá na Roma antiga havia um templo a um deus chamado Janus, ou Jano, e esse templo ficava perto do Fórum, em Roma. E era parte da tradição dos imperadores, desde o tempo de César Augusto, eles irem até o templo e todas as vezes que Roma estava em guerra, eles abriam as portas desse templo e essas portas ficavam abertas. Como que querendo dizer: precisamos ir até Jano e fazer preces e sacrifícios porque estamos em guerra, e ao mesmo tempo as portas queriam dizer: Jano pode nos responder e trazer paz. E toda vez que Roma entrava em paz, o imperador ia lá e fechava a porta. Então, as pessoas passavam, se a porta estivesse aberta, Roma estava em guerra. Se a porta estivesse fechada, Roma estava em paz. Os romanos sabiam bem disso, mas Paulo, como eu falei, está se referindo a outra paz, é a paz com Deus, que nos deu acesso a esta graça na qual estamos firmes, é o que ele fala aqui. E essa é a primeira bênção da nova aliança, ou seja, é o acesso que nós temos à aceitação diante de Deus mediante Jesus Cristo. E por isso nós temos paz. O ser humano busca paz. Os romanos buscavam paz. Os hebreus queriam paz. Todo mundo quer paz. Mas o que a gente faz é contenda e guerra. Sem Deus, a gente vai contender. A gente vai lutar. A gente vai guerrear. A segunda bênção é a esperança, que está aqui nos versículos 3 e 4. E ele faz aqui uma concatenação de ideias até a gente chegar à segunda bênção da nova aliança, que é a esperança. E de modo muito peculiar, Paulo coloca que a esperança que nós temos, ela vem por meio de tribulações. Ela não vem, a esperança que Paulo coloca aqui, ela não surge naturalmente, ela é construída pela ação de Deus. E paradoxalmente, a ação de Deus, até que nós tenhamos esperança,
passa pela tribulação. Ele diz, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações. E aí nós temos a opção de ficar reclamando das tribulações ou de saber que elas podem ter sido enviadas, a fim de que nós nos desdobremos numa percepção de esperança futura. Paulo faz uma gradação aqui. Paulo vai subindo essa escala, mostrando os benefícios finais de modo bastante intenso. Tribulação, perseverança, experiência, até finalmente chegar à esperança. Isso tem uma motivação escatológica que é dada para nós, desde a lembrança dos sofrimentos da antiguidade, passando por Jesus, passando pelo próprio Paulo, que sabia bem o que era sofrer, as perseguições profetizadas para o fim dos tempos. Tudo isso envolve sofrimento, e até que nós chegamos àquela máxima: não há glória sem sofrimento. O Senhor foi glorificado após sofrer. Para a igreja está prometido, está profetizado que ela vai ser glorificada após sofrer. Para cada um de nós está dito, nós precisamos crescer até chegar no nível da esperança. Mas antes nós podemos passar e vamos passar por tribulações, dificuldades, angústias. Mas a segunda bênção, advinda desse processo da justificação pela fé, é termos esperança. Imaginem aquelas pessoas lá do mundo, sem Cristo, sem Deus, que passam pelas mais adversas circunstâncias e não têm esperança no seu coração. Nós temos, mesmo em meio às tribulações. E nesse mesmo primeiro trecho, do versículo 6 até o versículo 11, ele discorre a respeito da terceira bênção da nova aliança que vem desse processo, porque Paulo aqui argumenta que se Deus nos justificou e nos reconciliou com Ele quando nós éramos fracos e ímpios, certamente nós seremos salvos da ira pela sua vida. Vamos ser preservados pela eternidade afora, que é muito mais fácil do que a primeira parte da promessa, olhando humanamente falando. É muito curioso porque a literatura antiga grega não tinha a percepção literária da reconciliação com o ser humano, entre o ser humano e nenhuma divindade. Não havia isso. Na mentalidade do grego não havia a ideia de reconciliação entre um ser humano natural como nós e alguma divindade do seu panteão mitológico. Só que aí, quando a Septuaginta foi traduzida para o grego, quem é que vem às quintas-feiras aqui? Então vocês sabem o que é a Septuaginta. Você que não vem, se você quiser saber, passe a vir às quintas. Quando a Septuaginta foi traduzida, interessante que os tradutores que levaram para o grego, enfim, daí dando spoiler, né? Levaram para o grego o texto do Antigo Testamento, ou seja, do texto sagrado dos judeus, a palavra reconciliação foi admitida como havendo reconciliação com relação a Deus. Isso foi uma inovação na língua grega. E Paulo vai pegar essa mesma figura de linguagem, essa mesma conotação linguística, e vai inserir no momento em que ele diz: nós fomos chamados à reconciliação com Deus. Era algo que para o habitante do primeiro século não era possível, uma pessoa se reconciliar com um ente divino. Mas Paulo está dizendo, porque Deus fez algo por nós, nós podemos nos reconciliar com Ele. E o mais curioso é que na aliança, a parte devedora, a parte pecadora, tinha que se aproximar da parte fiel e tinha que se reconciliar. Ou seja, eu errei, eu preciso chegar e me reconciliar perante Deus. Mas o curioso é que Deus diz, não, com Deus foi diferente. Ele sabe que nós erramos, mas é Ele quem nos chama para nós nos reconciliarmos com Ele. Existe uma inversão de valores nessa história, porque Deus, sendo o Deus santo que é, chama a gente pecadora como nós somos, a fim de que nós, sendo salvos no passado, sendo justificados
no passado, sejamos salvos no futuro. E sendo reconciliados no passado, sejamos também salvos no futuro. Por causa da justificação e da reconciliação, o Senhor nos proveu a salvação. Amém, queridos? Deu para entender? Esse é o contexto dos 11 primeiros versículos. Quando nós avançamos a partir do 12, nós temos aqui algo muito curioso para a gente aprender. Porque aqui nós vamos falar do primeiro e do segundo Adão. Mais intensamente do primeiro Adão. Aquela lei da antiga aliança foi o elemento causador de todo mal. Paulo chega a dizer aqui, se a lei não existisse, como é que a pessoa ia ser cobrada por aquilo? Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Se você não tem a normatização, como é que você vai cobrar alguma coisa? Mas o fato é que a lei veio, e a lei tornou o pecado evidente. E alguma coisa precisava ser feita. Por ser o representante da velha humanidade, quando Adão peca, esse pecado não ficou restrito apenas a ele, mas passou a todo aquele que vive. É por isso que nós vamos ver que não há um justo sequer, e é o Paulo mesmo quem fala isso lá no capítulo 3. Lá no século V, se não me falha a memória, se alguém lembrar aí que eu estou errado, pode perceber que eu estou errado, pode corrigir. Houve um sujeito chamado Pelágio. Foi século V, não foi, gente? Século V. Então está confirmado. Esse sujeito, ele entrou com uma teoria nova. Ele já é da igreja, mas ele inventou uma teoria dizendo, não, o que Adão fez não estragou a humanidade. Ninguém ficou com dívida perante Deus por causa de Adão. Ele dizia, inclusive, que se alguém nascesse, fosse posto num lugar totalmente isolado, sem contato com ninguém, essa pessoa nunca ia pecar. E que, portanto, não precisava ser salva. Já estaria na condição de não precisar de salvação. As teorias vão mudando e criam-se pontos intermediários, mas não é esse o caso. O problema é que os atos pecaminosos são individuais. Mas a pecaminosidade está sobre a nossa raça. Em pecado me concebeu a minha mãe. E isso não tem nada a ver com o ato conjugal dos pais do salmista. Isso tem a ver com o fato de que nós nascemos sob a condição da pecaminosidade e depois nós vamos praticar pecados. São duas coisas diferentes. A prática do pecado é coisa individual. A pecaminosidade está sobre a nossa raça. Quando Cristo Jesus morreu, a pecaminosidade da raça que estava sobre nós, que nós chamamos de pecado original, foi apagado da nossa vida. Isso é a obra salvífica de Cristo lá na cruz. Ele resolveu o dilema da pecaminosidade, do rastro do pecado que nós trazemos desde Adão. Ele resolveu isso na cruz. Nós continuamos com o pecado particular, individual. Por isso dobramos os joelhos aqui tem pouco tempo. Porque são nossos pecados fatuais que não nos afastam mais da salvação, mas sim entristecem o Espírito de Deus e o nosso próprio Espírito. Adão transgrediu toda a lei de Deus com o seu ato, mesmo antes de ela ter sido escrita. Ela só foi escrita por Moisés depois. Mas Paulo registra que a lei da antiga aliança foi o que instigou o pecado de Adão. Então, se Adão apresenta para nós a maldição da lei, o castigo que vem por causa do pecado, vem depois Cristo e vai nos apresentar a bênção da graça. É por isso que esse momento de Paulo, ele vai pegar a lei e a graça e vai trabalhar com elas, mostrando a lei foi necessária para sabermos que pecávamos. Mas a lei, de alguma maneira, instigou Adão a pecar, mesmo sem ele ainda ter tido contato com ela. O problema, e por que Paulo fala disso, é que Israel, a religião judaica naquele tempo, acreditava que Israel era uma espécie de segundo Adão, se é que eu posso falar dessa maneira.
que por causa do cumprimento da lei rigorosa, toda a humanidade entraria num novo conceito a partir daquilo que Israel estava por fazer, teoricamente, porque nunca conseguiu fazer. E nós sabemos que nunca conseguiria fazer. Só que aí Paulo vai lembrar os judeus que não é assim, pois eles também, palavras dele lá no capítulo 1, de 21 a 23, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Paulo disse lá, vocês judeus estão iguaizinhos aos gregos, e nós vimos isso no começo da série, lá para o começo do ano. Vocês acham que estão fazendo grande coisa? Na verdade, vocês são idólatras. Então Paulo está dizendo, não adianta vocês quererem dizer que fazem e acontecem, porque não vão fazer isso. E Paulo aqui nesse ponto está nos fazendo lembrar de Deuteronômio, do capítulo 27 até o capítulo 30. Porque lá nós temos os sacerdotes pronunciando as bênçãos que viriam por causa da obediência. Eles estavam no Monte Gerizim. Do outro lado estava o Monte Ebal, onde os levitas estavam declarando as maldições que viriam por causa da desobediência. E o que Paulo está dizendo é exatamente isso. Há bênçãos e há maldições. E assim como disseram para os nossos antepassados, que caminho vocês vão escolher, agora também nós temos que escolher. Só que ele apresenta a solução é a fé em Cristo, para que haja verdadeira obediência, porque nossos pais tentaram obedecer e não conseguiram. Se nós continuarmos tentando obedecer, vamos continuar sem conseguir. Só tem um jeito da gente cumprir a lei do Senhor, é através de Cristo Jesus, e isso pela justificação exclusivamente pela fé. Não há outra maneira, não há o que fazer a não ser nos debruçarmos sobre a promessa de Deus e aceitarmos isso. Ou seja, pelo primeiro Adão, pelo Adão que nos deixou o legado de pecado, nós alcançamos pecado e morte. Mas a seguir virá o segundo Adão, que ainda vai ser mais bem apresentado. Ele não vai nos trazer a Torá, ele não vai trazer o livro da lei. Ele próprio é a lei que precisa ser inscrita no nosso coração. Vocês não precisam andar com um rolo dizendo eu só posso andar tantos metros, só posso fazer aquilo. No sábado eu tenho restrição disso, no outro dia eu tenho restrição daquilo, eu não posso comer isso, não posso beber aquilo. Vocês não precisam mais disso. Ponham essa lei no coração de vocês e o segundo Adão vai resolver o problema, porque ele é não só a solução, como a própria obediência encarnada, e obediência até morte, e morte de cruz. Essa é a solução. Quem estiver no segundo Adão, diferentemente do primeiro, vai experimentar justiça e vida. E vai se tornar participante da nova humanidade. Vai ser nova criatura, vai ser novo homem, nova humanidade. Deixa a antiga, a velha humanidade se torna nova humanidade. Então, em Adão, a lei de Moisés leva ao pecado. E o pecado leva à morte. Em Cristo, a graça conduz à justiça de Deus. E a justiça de Deus conduz à vida e vida eterna. Esse foi o segundo bloco. Amém? Uma vez que a gente entendeu o texto, a que conclusões a gente pode chegar? Como a gente pode aplicar isso ao nosso coração? Paulo faz uma conexão intencional entre a reconciliação e a justificação. A justificação é um ato jurídico da parte de Deus. E nesse ato jurídico, ele estende o perdão aos contritos, que por meio de Jesus Cristo, ou seja, através dele, e exclusivamente através dele, têm os seus pecados anulados. E por causa disso passam a estar reconciliados com Deus. Não há reconciliação sem perdão. Não há reconciliação sem justificação. Só há reconciliação com Deus através do perdão da justificação.
Se a justificação tem o peso de uma ação jurídica, por outro lado, a reconciliação tem a leveza do sentimento de conexão entre nós, que fomos reconciliados, e o Deus que nos reconciliou com Ele. Em conexão a isso, o sofrimento, de forma alguma, é indicativo de pecado. Isso é importante, irmãos, porque estamos num tempo em que as pessoas dizem: se você está sofrendo, é porque você está em pecado. Por isso que você lê por aí uma expressão do tipo deixe de sofrer, usando outro verbo, só para você não saber de quem é que eu estou falando. Mas essa não é uma promessa da Escritura. A fala da Escritura é: você vai sim passar por lutas, tribulações. Mas fiquem calmos, eu venci o mundo, vocês vão vencer junto. Essa é a promessa do Senhor. Diferente do que diz o falso evangelho da prosperidade, do bem-estar, da saúde, o sofrimento é marca da verdadeira jornada cristã. Não há jornada cristã sem sofrimento. Infelizmente, alguns irmãos sofrem muito mais do que outros, pelo menos na nossa comparação humana. Os irmãos lá no Quênia agora têm meses que estão sendo queimados vivos. Por quê? Porque são crentes, igual a mim, igual a você. Eles sofrem muito mais do que nós. Estão reunidos num culto como esse, entra um monte de gente armado até os dentes, mata todo mundo e põe fogo na igreja. Estão sofrendo muito mais do que nós. E às vezes a gente, sabe, irmãos, diante dessas coisas, a gente se esquece de olhar para os lados e a gente parece aquele desenho animado, ó vida, ó dia, sabe? Como se a gente fosse o exemplo maior de sofrimento, não é? Aí a gente precisa se fazer algumas perguntas. Quais são os nossos reais sofrimentos hoje? Quais são? Será que o meu real sofrimento é porque eu não tenho dinheiro para trocar de carro? Se alguém tiver um dinheiro aí para me dar um carro novo, eu vou ficar muito feliz. Mas eu não estou sofrendo porque eu tenho um carro velho. De forma alguma. Eu também não sofro, não sofreria se não tivesse carro. A gente não sofre por essas coisas. Pode causar dificuldade para uma coisa ou outra, mas isso não é sofrimento, irmãos. Quais são os nossos reais sofrimentos hoje? O que está fazendo você sofrer? De verdade. Responde aí para o seu coração. Será que você sofre perseguições, lamentos, tristezas, decepções? Talvez alguns desses atributos, sim. Agora, você passa por tudo isso fincado no Senhor e em suas promessas? Se sim, permaneça firme, mantenha-se firme. Porque daí virá a sua grande esperança. É depois que você passar por isso que a sua esperança é posta lá naquele pódio. A gradação de Paulo é assim, a última coisa é a esperança. Segunda reflexão, nós somos alcançados por tudo isso pela Trindade Santa. Cada pessoa da Trindade age sobre nós a fim de nós chegarmos no ponto que Deus quer para nós. Mas é de Deus Pai que vem a iniciativa de justificar e reconciliar. Então entra o Deus Filho com a sua obra salvífica, entra o Deus Espírito Santo com a sua obra de nos convencer daquilo que precisamos dar de passos em direção ao Senhor. E sim, nós damos passos em direção ao Senhor, só que antes somos chamados para isso. Por causa do amor indescritível de Deus, é que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16 e 17. E é por essa mesma razão, meus irmãos, que o destino eterno daquele que é salvo por Deus, através da obra de Jesus Cristo, está seguro no Senhor.
O mesmo Jesus que nos salva, nos preserva. E aí vem a fala de Paulo: se Deus salva o pecador quando ele ainda é pecador, ele guardará o salvo que já é salvo. Ele vai guardar. Ele guarda você, ele guarda a mim. E não é porque a gente é bonito, não. É porque ele fez a obra em nós e ele é fiel àquilo que ele promete. E vai nos guardar até a eternidade. Não tem uma vírgula que venha nem do mundo, nem da carne, nem do pecado, nem de Satanás, capaz de nos tirar das mãos graciosas do Senhor. Aí nós temos que fazer mais uma pergunta. Onde é que nós estamos nessa caminhada toda? Como pecadores sem Deus? Ou como pecadores que já foram alcançados pela graça de Deus? Ou seja, filhos do Senhor. Aquele que crer no Filho não entrará na morte, a morte eterna, mas viverá para sempre. E a gente precisa olhar para o nosso coração e saber onde é que nós estamos nessa história. Amém? Mais uma reflexão. Hoje são poucas. Não escutei nenhum amém, porque a gente é presbiteriano, mas tudo bem. A lei e a velha aliança não salvam. A lei e a velha aliança não salvam. Pelo contrário, levam a velha humanidade à morte espiritual. É a tese de Paulo, é o argumento dele aqui nesse segundo trecho que eu li para vocês. Enquanto a nova aliança em Cristo Jesus conduz à justiça de Deus, conduz à reconciliação com Ele. Na direção a direção da vida nos leva, nesse caso, a uma nova humanidade. Somos nova criatura em Cristo Jesus. E tudo isso foi alcançado pela morte obediente de Cristo e morte de cruz. Porque foi ali na cruz que ele venceu o pecado, com sua entrega, seu sangue vicário derramado. Foi ali que ele venceu o pecado, foi ali que ele venceu a morte de Adão. Foi ali que ele venceu o que Adão tinha deixado para nós como maldição do pecado. Foi ali que ele venceu tudo. E foi ali que ele conquistou, para hoje, para este tempo e para a eternidade, o padrão de uma nova humanidade, pela justificação e pela vida espiritual, que somente podem ser dados por ele. Muita gente que se declara cristão ainda vive praticando ritos da velha aliança. Nós não temos que guardar sábado. Isso é rito da velha aliança. Você não precisa restringir seus alimentos. Isso é coisa da velha aliança. Você tem que restringir seus alimentos se o médico mandou, por uma razão de saúde, de gosto pessoal. Não, eu não gosto de comer caviar. Que pena, né? Então não coma caviar se você não gosta de caviar. Se sobrou um potinho, dá para mim que eu gosto. Meus irmãos, a gente não pode mais olhar para os ritos da antiga aliança e viver com base neles. O que nós herdamos deles foi o conjunto dos princípios da conexão com Deus, dos princípios morais perante Deus. Isso nós herdamos, todos os ritos, toda a parte de culto, tudo. O pastor não é mais um sacerdote. Eu não levo a oração de vocês de modo especial a Deus. Eu não posso fazer isso. Eu não intermedio aquilo que você quer diante de Deus. Não posso fazer isso. Assim como não temos sacerdote daqui para lá, não temos profeta de lá para cá. Nós temos o trabalho profético daquele que ensina a igreja, que abre o livro da profecia e diz: isso aqui quer dizer A, B ou C. Mas nenhum de nós tem poder para dizer assim diz o Senhor, como Ezequiel, Isaías e tantos outros fizeram. Isso foi encerrado. Não existem mais os ritos da velha aliança. O Senhor já tornou plena a sua revelação
em Jesus Cristo acabou. Festas sagradas, ritos especiais, tudo isso acabou. Não tem parte na nova humanidade, isso é da velha humanidade. E aí nós precisamos nos perguntar se ainda estamos encaixados na velha humanidade ou se já estamos na nova humanidade, em Cristo Jesus. Sabe por quê, gente? Porque nós estamos em tempos em que a gente ouve muita coisa e às vezes a gente fica com dúvida. Por via das dúvidas, né? Vou encerrar as minhas atividades no pôr do sol da sexta-feira. Vai que, não tem vai que, acabou. Onde é que nós estamos neste momento da nossa caminhada? Porque hoje Jesus Cristo estende mais uma vez o convite. Venha para o Senhor, seja justificado, seja reconciliado com Deus e tenha esperança eterna. Ponto final. Amém? Mais uma. Estamos indo para o final. Era o ano de 1840. Nenhum de nós era nascido, imagino eu. E lá numa cidade chamada Tremelu, na Bélgica, nascia uma criança chamada Joseph de Voigtler. Mais tarde ele seguiu os passos do seu irmão mais velho e se tornou um sacerdote. E o empenho dele era um empenho de missões, ele queria ir até povos distantes. E quando ele termina o seu preparo, ele assume o nome de Damião. E eu não vou fazer nenhuma apologia e nem vou entrar nas questões teológicas aqui. Eu só quero contar a história de uma pessoa, tá bom? Ele assume o nome de Damião e ele ouve dizer que lá no Havaí tinha problemas sérios. O Havaí, naquele tempo, ainda não era um estado dos Estados Unidos. Até o finalzinho do século XIX, o Havaí era uma monarquia. Tá? Não durou séculos e séculos não, mas era uma monarquia. E ainda nesse regime monárquico, ele ouve dizer que numa daquelas ilhas havia muita confusão, principalmente por causa do comércio. Europeus e gente de outros lugares passavam por lá e muita doença foi levada para as ilhas daquele arquipélago. E numa das ilhas, chamada Molokai, havia um número muito grande de leprosos. Todo leproso que era encontrado era, entre aspas, jogado nessa ilha chamada Molokai. E virou um leprosário a céu aberto. Barcos chegavam lá com comida, meio que jogavam, pouca gente tinha coragem de ir lá. Naquele tempo não havia tratamento para hanseníase como hoje, né? Era lepra e ponto final, você estava fadado à morte. E Damião soube disso. Né? Por que isso? Porque ele vai para Honolulu, lá no Havaí, e ele tem contato, isso em 1864. Ele tinha, portanto, 24 anos. E ele descobre tudo isso, ele fica horrorizado. Como é que pegam seres humanos, jogam numa ilha? É claro que a intenção era sanitária, para o resto de todo mundo, o resto daquela a população toda também não contrair. É uma doença altamente contagiosa e creio que era mais ainda naquele tempo. Mas ele ficou horrorizado com aquilo. E ele então solicita ao seu bispo autorização para se mudar para Molokai. Ele queria morar lá. E o bispo falou: olha, se você tem certeza do que quer fazer, mas você está sendo orientado a não tocar em ninguém. Pelo menos você não toca em ninguém lá. E ele se muda para Molokai em 1873. Então, vamos lá, ele era jovem, 33 anos. Ele vai para lá e o bispo, não sei como é que ele fez isso, mas apresenta, quando ele vai para a ilha, o bispo vai instalar o trabalho de Damião lá, e isso está registrado no diário de Damião. Ele deixou um diário bem detalhado da vida dele. E ele diz que o bispo disse assim para aqueles leprosos: eu estou deixando aqui para vocês um verdadeiro pai para vocês, que vai viver e morrer aqui com vocês.
Essa foi a instalação dele lá na ilha de Molokai. E com ele ali, ele começou a trabalhar com aquelas pessoas, as casas voltaram a ser arrumadas, vivia todo mundo largado, vou morrer mesmo. O trabalho da agricultura voltou a acontecer, porque ele dizia, enquanto estivermos vivos, vamos fazer nossa comida, vamos plantar, colher, depender menos desses barcos que vêm jogar coisa aí para a gente. As escolas voltaram a funcionar, as crianças leprosas voltaram a estudar. E ele, de fato, foi para lá para morrer. Ele foi viver entre os leprosos e, a despeito dessa instrução do bispo dele, ele próprio registra que frequentemente abraçava e beijava aqueles leprosos. Ele virou um deles. Até que, obviamente, um dia ele contraiu a doença. Não é? Nos seus últimos apontamentos, diz que ele, pela manhã cedo, antes de sair da sua habitação, ele botava os pés em água fervendo, porque ele não sentia mais nada nos pés, ele tinha medo de contaminar os lugares por onde ele andava. E ele não sentia mais nada, ele botava o pé na água fervendo e depois saía andando. Totalmente fragilizado, ele morreu em 1889, com 49 anos de idade. Foram 16 anos em que ele recuperou palavras de biógrafos dele. Ele fez recuperar dignidade e esperança no meio daqueles que estavam para morrer. Isso é uma história verdadeira. Isso aconteceu, não tem muito tempo na história. Tem um pouco mais de tempo na história, mas as pessoas têm dificuldade de entender que foi assim que Jesus Cristo veio. Ele veio para experimentar o que nós padecemos nesse mundo caído. Damião foi lá para Molokai e falou, eu vou morrer com vocês. Enquanto eu estiver vivo, vou fazer o que der para fazer. Jesus não veio para ter coisas. Ele veio para ser o nosso Salvador. Para isso ele precisava morrer. Mesmo sem pecado algum, ele viu de perto as consequências do pecado. Ele conviveu com os pecadores. Ele chorou. Ele abraçou. Ele resolveu os dilemas de pessoas que ele alcançou pessoalmente, olhando no olho, enquanto andava entre nós. Finalmente, por causa da nossa doença do pecado, da nossa lepra do pecado, mesmo sem ter adoecido desse mesmo pecado, ele morreu com cerca de 33 anos. Morreu como um criminoso, como um rejeitado, como um pária da sociedade. Ele veio a este mundo para morrer. Ele veio viver entre pecadores, mesmo sabendo o que nós somos. E por causa dele, nós também temos dignidade e esperança. Aquelas pessoas de Molokai morreram. Um dia morreram. Eu não sei se algumas delas se converteram ao verdadeiro evangelho. Não sei. Mas eu sei que todos aqueles que morrem tendo reconhecido Cristo como seu Salvador, terão vida e vida por toda a eternidade. E a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é se, mesmo sabendo que nós somos pecadores, se nós já fomos tocados por Jesus. Porque Jesus não veio só andar entre nós, ele veio tocar, abraçar, nos trazer, encher o nosso coração de esperança. Quem é tocado por ele sabe que foi tocado. Muda a sua vida. Sai virtude da parte dele e aquele que está doente na alma é curado. A sua esperança é instalada no coração, a paz toma a nossa existência.
Aí a pergunta é assim que você vive? Se não for, e não é que Jesus está aqui hoje e continua dizendo, eu quero abraçar você, eu quero mudar seu coração. Amém, meus queridos? Que Deus nos abençoe. Vamos inclinar nossa fronte, vou dar a você aí alguns segundos, depois eu oro com vocês. Senhor Deus, aquele que ainda não foi tocado pelo Senhor, a nossa oração é que o Senhor toque nesta noite. Toque com a profusão da alegria e da esperança que só Cristo Jesus pode dar. Aos que já tendo sido tocados e que passando por tribulações, experiências, dificuldades, sofrimentos e perturbações desta vida, que tenham também a esperança renovada no Senhor. Sabendo, ó Deus, que nenhuma dessas questões é em vão, mas todas elas promovem o crescimento intelectual, humano, mas acima de tudo espiritual. Então, ó Deus, nos inclinamos em Tua presença, esperando do Senhor a boa mão que vem do alto céu, que constrange o nosso coração. É como nós oramos no nome santo de Cristo Jesus. Amém.